Como vai ser o processo de alfabetização dos meus filhos? Essa é uma pergunta que eu recebo bastante, uma vez que, como professor e como alfabetizador, as pessoas ao meu redor esperam, assim, toda uma organização muito complexa para que os meus filhos aprendam a ler e escrever, e a verdade é que é tudo muito mais simples do que parece aqui em casa. Quando eu falo de alfabetização, ensinando pais a alfabetizarem, né, famílias a alfabetizarem os filhos em casa, professores, em palestras, em cursos, enfim, junto, né, diante do meu trabalho, eu preciso estabelecer um nível de organização e sistematização muito mais elevado, porque muitas vezes eu estou falando com pessoas que nunca ouviram falar no método fônico, que não sabem o que é uma alfabetização fônica, então a sistematização ela acontece de uma forma. Aqui em casa, na verdade, nem sou eu, né, é propriamente dito que vou ali alfabetizar eles diretamente. Então eu estou já há alguns anos formando a minha esposa para que ela realmente faça isso na prática. É lógico que eu vou ter ali os momentos específicos junto com eles, num processo de avaliação principalmente, mas a minha esposa é que vai desenvolver a maior parte aí do processo prático de alfabetização. Em relação ao meu mais velho, o Aquiles, ele já está, né? Ele vai completar 3 aninhos mês que vem ainda, mas a gente já está trabalhando com ele há alguns meses a consciência fonêmica. Então, isso de maneira muito lúdica, por meio de músicas, por meio de contações de história, por meio da repetição dos fonemas ali, dos 12 sons das vogais, de maneira muito natural, no dia a dia mesmo, colocando diante dele estímulos de qualidade para que isso ocorra, né? Eu não gosto de utilizar essa palavra, mas sim, quase que naturalmente. Quando a gente observa uma criança que aprendeu a ler e escrever com bons estímulos no dia a dia em casa, a gente costuma dizer que, olha, aprendeu a ler naturalmente, né? Não é bem assim. A gente quer dizer que, olha, foi tão simples e prático que a criança nem percebeu que havia uma sistematização, que havia toda uma intencionalidade por trás. Mas sim, a tendência é que quando a gente alfabetiza em casa com alto domínio da técnica, com material adequado, tudo se torna muito mais simples, muito menos complexo mesmo. Então, o que eu faria em sala de aula, por exemplo, para iniciar o processo de formação da consciência fonêmica de 30 alunos ali aos 5 aninhos de idade, o que eu teria que fazer? Eu provavelmente passaria de 20 a 30 dias, na realidade de hoje, para trabalhar os 12 sons dos fonemas iniciais, tá? Levaria muito tempo. Aqui em casa eu vou levar uma semana, né? Uma semana para fazer isso e olhe lá. Mas, mais uma vez, são realidades diferentes, tá bom? Então, para fechar e resumir, a alfabetização dos meus filhos, dado o nosso domínio da técnica, de disponibilidade de material e organização de uma rotina muito bem direcionada aqui em casa, esse processo vai acontecer quase, né, que naturalmente, sim, né, respeitando o tempo de atenção e a capacidade de concentração dos nossos filhos, a faixa etária, com estímulos adequados, para que não haja aquele processo de frustração, muitas vezes tão doloroso, que as crianças vivem na escola por conta da falta de domínio do método ou por conta do uso, na maioria das vezes, de métodos errôneos, enfim, que não tem absolutamente nada a ver com o processo neurológico das nossas crianças na hora de aprender a nossa língua. Então é isso, o processo de alfabetização dos meus filhos vai ser bem simples, bem prático, debaixo de muita música, contação de história, de muito exercício prático. Quem vai fazer na prática mesmo ali vai ser a minha esposa, debaixo da minha orientação. Quem quiser acompanhar cada vez mais todo esse processo, uma vez que daqui pra frente isso vai se tornar cada vez mais intenso na medida que eles vão crescendo, acompanhem os meus stories, vou liberar muitos stories sobre isso, e os stories da minha esposa também, que eu vou deixar marcado aqui, porque é ela que vai direcionar tudo isso na prática, debaixo da minha orientação. Que Deus abençoe vocês.